Olá, serei seu professor nesta videoaula de ferramentas de modificação. Vamos começar? Tema desta aula: ferramentas de edição. As ferramentas de edição do AutoCAD estão localizadas na aba Modify. A primeira ferramenta que nós vamos estudar são as matrizes Array. Aqui nessa parte inferior, nós temos aqui o ícone do Array. Se nós clicarmos aqui na setinha, que indica que tem mais funções, nós vamos ver que nós temos 3 opções para criar a função de repetição de matrizes, né? A primeira é a Rectangular Array, a segunda, Path Array, e a terceira, Polar Array. Então vamos estudar a primeira, Rectangular Array. A ferramenta Rectangular Array, ela nos permite criar objetos com repetições lineares. Eu habilitei o comando, o software precisa saber quais são os objetos ou o objeto que eu vou fazer as repetições. Vou clicar aqui na minha figura, dou Enter para informar que é só ela. Automaticamente, abre aqui na parte superior das Ribbons o menu onde a gente consegue configurar o que a gente está criando aqui com o comando Rectangular Array. Os primeiros parâmetros nessa parte aqui, nós vamos configurar o número de colunas. Lembrando que as colunas estão paralelas ao eixo Y, na posição vertical em relação ao nosso ambiente de trabalho, e as linhas, elas estão paralelas ao eixo X, na horizontal, na posição horizontal em relação ao nosso plano de trabalho. O AutoCAD ele já vem com uma configuração pré-determinada, que a gente vai adequar agora informando esses parâmetros para a nossa necessidade. Então vamos, a título de exemplo, eu vou criar aqui 3 colunas. Então a primeira linha nós vamos informar o número de colunas que nós queremos. O segundo parâmetro seria a distância, né? A gente vê aqui pelo ícone, a distância entre essas colunas. Então vamos supor aqui já está configurado 300 e a distância total de todas as colunas já está informando aqui 600. Posso modificar isso? Podemos modificar de acordo com a nossa necessidade. Vou colocar aqui, por exemplo, 250 unidades. Automaticamente o software já calculou aqui na parte de baixo a distância total e o desenho já se adequou com 250 de distância. Agora que eu configurei as colunas, eu posso ou não, né, configurar o número de linhas e a distância. Notem que aqui eu estou com um número quebrado, eu posso adequar isso, posso aumentar ou diminuir o número de linhas, posso criar, por exemplo, 5 linhas. Daí aqui automaticamente o software criou 5 linhas com o hexágono que eu estou multiplicando, porém a configuração de unidade aqui está com números quebrados. Então vou adequar, copiar o mesmo que eu fiz para as colunas, dou Enter ou clico na linha de baixo. O software automaticamente calculou aqui para mim 1000 unidades e adequou também o meu desenho. Quando eu tiver no ambiente 3D, quando eu tiver aqui com o eixo Z, aliás, né, o eixo Z junto com X e Y, eu vou configurar aqui no terceiro parâmetro. Aqui está tudo número 1, né? Por quê? Porque se a gente for aqui para os eixos, para o ambiente isométrico, você vê que eu não estou com nenhum eixo, né? Na parte de 3D, se eu colocar valor aqui, por exemplo, eu vou criar repetições também para o eixo Z, porém não é o nosso objeto de estudo, mas a título de informação do software, né? A gente vai ter o mesmo que a gente configurou no ambiente X
x e y, nós teremos também para o ambiente 3D, que é inserir na terceira dimensão do eixo Z. Como não é o caso, eu vou voltar aqui ao nosso ambiente 2D. Tá? Vou configurar aqui, mudar aqui para a linha de topo. Aqui eu volto a ter apenas as repetições de x e y. E volto aqui para o nosso ambiente de 2 dimensões, x e y. O próximo comando que a gente vai ver, ainda dentro da família do array, é o array circular, né? Ou seja, as repetições circulares. Vou fechar aqui então o menu. Eu já fiz o que eu queria nesse ambiente. Vou fechar. A partir do momento que eu fecho, eu salvo as alterações. Então, vou utilizar como exemplo esse círculo. Vou criar aqui um círculo menor, que pode ser, por exemplo, um furo, né? Por exemplo. Vou colocar uma medida aqui, de exemplo, 10. Eu criei aqui esse círculo. Eu quero repetir esse círculo ao longo da circunferência de referência. Para eu não ficar tendo que dividir essa circunferência e repetir todas as operações de criar esse círculo, eu vou habilitar então o comando polar array. Ele me pergunta quais são os objetos ou o objeto, né? Eu clico aqui, dou Enter, porque é só essa circunferência que eu quero. E ele me pergunta agora qual é o centro que o software vai ter como referência para criar as repetições. Eu vou fazer em relação ao centro aqui da circunferência. Automaticamente o comando já me apresenta uma opção pré-determinada, com 6 repetições. Posso colocar quantas eu achar necessário, desde que seja geometricamente possível. Por exemplo, se eu colocar 3 repetições, ele automaticamente cria em relação a onde ela estava, né, onde ela foi criada, a figura de origem, 3. Ele já me informa que ele está dividindo em 120 graus, totalizando os 360 graus da volta completa da minha circunferência. Eu posso alterar isso? Posso, de acordo com a minha necessidade. Só que daí eu vou ter uma certa incoerência de medidas. Porém, em alguns casos, é necessário. Então, você não fica amarrado, né? Por exemplo, se eu colocar aqui 30 graus, ele vai configurar 3 figuras a 30 graus de distância uma da outra. Se eu quiser que a circunferência seja dividida de maneira equidistante, daí eu tenho que configurar o número de graus aí da circunferência, totalizando aí a volta completa. Então é uma opção que eu tenho, né? Que aqui ao lado eu posso criar outras repetições, né? Mas isso quando eu estou num ambiente onde é exigido mais repetições do que eu estou querendo criar, além desse eixo, né? Quando eu fechar o editor, ele vai salvar as alterações. Próximo comando do ícone, né, da família array, né, vamos dizer assim, é o path array. O path array, ele me permite criar entidades ao longo de uma trajetória. É muito útil quando eu não tenho o controle dimensional nem geométrico da trajetória, né? Por exemplo, eu tenho essa polyline aqui, que eu criei, sinuosa. E aqui o círculo que eu quero copiar. Habilito o comando path array, ele me pergunta qual é a entidade. Daí eu clico
no círculo, né, na circunferência que eu quero copiar, dou Enter, e ele me pergunta qual é a curva, né, qual é a trajetória que eu vou alinhar essas repetições. Então, eu clico na linha, né, na trajetória que eu quero copiar, e automaticamente o editor ele abre, porque o software ele vai preencher com as figuras que eu selecionei a linha, mas nem sempre eu quero que tenha essa configuração. Eu posso controlar, por exemplo, o número de itens, o número a distância entre elas, por exemplo, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 80, teclar Enter, ele automaticamente ele adequa a distância de 80, porém ele vai alterar o número de itens também, né? Se eu colocar uma distância maior, por exemplo, ele já alterou e diminuiu aqui para 16 itens. Por quê? Porque ele sabe, o software ele entende que o que eu quero, a trajetória, ela tem um limite e o software vai sempre limitar, né, o número de repetições à curva ou à trajetória que você pré-determinar. Os demais comandos do Path Array eles serão usados no ambiente 3D. Fechando aqui o editor, eu salvo as alterações. O próximo comando de edição é o comando de deslocamento de medidas, ou seja, é um comando que permite criar entidades paralelas a uma entidade que já existe. A gente pode tomar como exemplo essa circunferência. Eu habilito o comando offset, ele me pergunta qual é a distância que você quer fazer esse deslocamento. Daí, por exemplo, eu digito 25, Enter. Selecione agora o objeto que você quer deslocar. Eu clico na circunferência, por exemplo, ou eu coloco para o lado interno ou para o lado externo. Para onde eu mover o cursor do AutoCAD, ele vai criar a outra entidade. E o comando fica ativo mesmo após a sua utilização. Então, se eu clicar novamente na entidade que eu copiei ou em qualquer outra, eu vou criando entidades. Por exemplo, se eu criar na linha que tem aqui na parte interna da circunferência, eu também posso criar a linha, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo do sistema cartesiano aí do AutoCAD. O comando funciona com objetos pré-determinados, como por exemplo um polígono. Se eu criar aqui um polígono, 8 lados, por exemplo, inscrito, vou criar aqui, habilitar o comando ortho para que ele fique alinhado. Vou colocar aqui uma medida de exemplo. Habilito o comando offset. A medida, posso utilizar a mesma medida ou criar outra medida. Dou Enter. Clico na figura. Posso criar um deslocamento interno ou um deslocamento externo. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto ferramentas de modificação. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!